E aí, minha gente? O que é que podemos dizer deste episódio? Ahn, Bom, por plot armor, o Jesse, né? Eu digo plot armor, mas uma coincidência de roteiro. O Jesse sabe exatamente o que fazer, bonitinho ali, né? Pra tirar a flecha. Que por coincidência, talvez um plot armor, por assim dizer, né? Foi bem dizer, acho que até a única flecha disparada que acertou ali, num lugar que o Jesse, né? Que não fez. Pode ser tirado sem maiores problemas. Né? E não estava envenenada. Né? Tem isso também. Porque os caras, né, estão numa guerra onde eles estão usando flechas e coisas assim contra os caras que estão usando lá. E os caras estão sendo bonzinhos a ponto de não usar nenhum tipo de veneno nas flechas, né? Porque os caras são, a gente já viu que os caras são altamente humanitários, né? Tem aquela forma de execução que eles fazem ali, né? De botar ali altamente humanitário. Então imagina se uns caras desses iam botar veneno nas flechas, né? Isso aí, não, isso aí ia, né? Os caras iam tomar também umas sanções da ONU ali contra os direitos humanos, então eles nunca iam fazer isso. Isso é uma coisa, né? Impensável, assim, né? Imagina. Eles devem ser educados desde pequeno achando que isso aí é imoral, entendeu? Devem ter passar uns vídeos assim, não bote veneno na. Fazer tipo aquela coisa do laranja mecânica, assim, sabe? Quem não viu, bota laranja. O cara fazendo as lojas. Não botem veneno nas flechas. Então eles não vão fazer isso, tá? Se tu pensou que eles deviam. Eu sou uma pessoa. Eu sou um cara burro, entendeu? Eu sou um cara. Eu sou um hater, entendeu? Imagina eu achar que eles deveriam botar veneno nas flechas e que isso é uma incoerência deles não botar, né? Que eu. Quem sou eu perto dessa? Se eu fosse inteligente, eu estaria eu trabalhando lá nos né? E os caras estariam aqui fazendo esses videozinhos que ninguém vê, entendeu? Eles que são os inteligentes, eu que sou um burro. E vocês pior ainda porque estão assistindo o vídeo do burro. Isso foi sarcasmo, tá? Mas que eu devia. A parte que eu que devia estar escrevendo. Porque o salário que os caras estão ganhando pra fazer com ali, mitos, né? E o que eu tô fazendo os vídeos que ninguém vê é verdade, né? Só quem tá vendo aqui eu não diria que é burro, eu até bem inteligente. Precisava de mais pessoas inteligentes. A explicação do Jesse de como ele achou o teatro, acho que até vai, pelo menos vai, o caminho mais para até a cidade. Tá, mas daí né, teve a sorte de achar onde ela botou o cavalo, que já é uma sortezinha, né? Porque ela podia ter botado o cavalo em qualquer canto. E tá, ver o sinal lá dos caras na televisão que eles botaram, bom. Né? E daí eles, bom, tá, que aí deve ter ido pra lá, já que ela tá procurando os caras. Né? E. Né? E. Bom, né? Daí duas pessoas pra achar o teatro. E ele levou 2 dias. Né? Pois é, e ainda assim, né? O cara. Eles levaram 2 dias procurando. E todo o tempo ali, né? E ele ainda conseguiu achar o mapa lá e chegar bem dizendo na hora pra salvar ele, né? E tecnicamente mais coincidência, de certo modo não deixa de ser um pouquinho mais de uma coincidência de roteiro ainda, né? Mas, de certo modo, acho que até faz um pouquinho de sentido, mais um pouquinho de, né, já que de fato eles botaram, né, o sinal lá na televisão, né? Naquela antena lá pra todo mundo ver, né? É, daí o Jesse. Bom, tem os diálogos dela contando que achou a Nora, tudo bem. Eu que ela parou de interrogar, né? Torturar a Nora, só porque ela disse, né? A baleia e uma roda. Ela não deu uma ela não falou no aquário. Sabe? E ela, tipo, aquela informação foi o suficiente pra ela deixar a Nora ali pra morrer, sabe? Pois é, ela não. Sim, ela não. Na verdade, todo mundo que ela matou praticamente foi uma necessidade. Eu sei, porque no jogo ela mata um monte, se ela tem, eu quero matar todo mundo, não só a Abby. Aí ela quer só matar a Abby. E os outros ela mata por acidente.
E, sabe, sei meio que não tá com a vontade, até a Nora, se a Nora tivesse falado desde o início, acho que a Ellie tinha de fato deixado a Nora viva. E os dois caras ali no aquário, né, os dois ali no aquário, de fato não teriam matado, né? Então já é uma baita diferença. Não digo, vamos dizer que não existisse o jogo, assim, mas é uma diferença. Mudaram bastante a personagem. Fora, acho que no jogo também ela não é burra do jeito que é na série, sabe? Não é uma porta, assim. Então indo lá, tá? O Jesse descobriu que a Dina tá grávida, né? E tudo mais. Daí eles param numa garagem ali, e por coincidência, na hora que eles estão ali, tem um Scar que tá fugindo e que foi pego, que conseguiu atravessar, né, no território, os caras vão terror. Aí ele quer se meter no meio pra salvar o Scar, porque sim. Por isso aí, ela não quis se meter pra salvar o lobo que ia ser executado. Só esses caras ela quis se meter, né? Quando ele tava na floresta, tava ele, né? Eles ficaram olhando os caras executar lá um Scar, né? Um lobo. Quando eles fizeram aquele jeito, né? De botar o cara pra cima e sair todas as tripas do cara. Aquele cara ela não quis se meter, né? Pra salvar. Esse. E, mas é um garoto, não sei. Eu falo, né? It's a kid, né? Não sei. Não é uma criança, né? Aquele guri já devia ter talvez uns 17, 18, ali, uns 15. Cara, não era, né, um gurizão de ter uns 20 e poucos, eu acho, assim, mas não era tão novo também, assim. Se fosse uma criancinha. Mas de fato, ela queria se meter pra salvar só por, sabe, correr o risco de salvar só por, sabe, se sentir bem consigo mesmo, sabe, tipo. E como o cara disse, pô, né, eles são 6 e nós somos 2. Cara, eles estavam bem distraídos ali, sabe, interrogando o cara, e estavam achando que estavam seguros no território deles, assim, a Ellie e o Jesse teriam um baita elemento surpresa se eles fossem atacar aqueles mas ainda assim estaria uma desvantagem, sabe? O quão bom, se eles fossem salvar o guri, teria que ver o quão bem eles conseguiram aproveitar esse elemento surpresa. Porque o cara ele tá com o rifle, aí ele tá tirando 2 pistolas, né? Ele poderia já pegar uns 2, dependendo do quão rápido e o quão bem eles se fossem um roteirismo, assim, poder, né? Um plotar, coisa de roteiro poderia fazer eles se dar bem, sabe? Se fosse vida real, não sei, né? Mas como de fato eles não tinham nada a ganhar com aquilo ali, né? A menos que eles esperassem extrair eles conseguiram alguma informação daqueles caras, mas não, acho que porque eles queriam, né? Que é só achar o Tommy e talvez ainda achar a Abby e cair fora. De fato era como eu digo, eu dou razão pro Jesse ali, né? Eles não tem nada, não tem por que se arriscar. Assim. Aí tem a cena do Isaac conversando lá com uma que já apareceu antes, mas eu não peguei o nome, sobre que a Abby tá sumida. Assim como 2 outros né, o Owen e a Mel, né? E que a Abby seria. O cara quer que a Abby seja a futura líder dos lobos, né? Depois volta, tá, o Jesse e a Ellie chegam na livraria, sem problema. Tommy não tá lá. Daí eles têm mais um diálogozinho. Se tu notar, já era até meio previsível que o Jesse ia morrer nesse episódio, porque olha o tempo de fala que ele teve e a exposição, sabe, tipo, passado dele, coisa assim, tipo, pra gente se importar mais com todo esse desenvolvimento do personagem, até do passado dele, coisas assim, sabe, tipo, olha como ele é, pá, né, tipo, sacrifícios que ele fez pela eu
Até às vezes parece que é só fazer um contraste entre ele e a Ellie. Porque a Ellie, tipo, tem aquela personalidade que ela fala de, tipo, fã a comunidade. E o Jesse não. Prioridade não é os meus sentimentos, as minhas necessidades versus a da comunidade. Mas também serviu para daí quando mataram ele, quando matassem ele, a gente já conhecia mais do personagem, daí a gente se importava mais com o personagem. Porque se tu for ver, o Jesse era um personagem que a gente não sabia muita coisa, ele era bem pouco desenvolvido. Porque teve toda aquela coisa, não, né? Eu podia ter ido lá com a guria pro Novo México e dane-se, né? Porque eu amava a guria e tudo mais. Pois é legal que a guria podia ter ficado lá, né? Porque eu já viu que Jackson era uma comunidade, uma cidade com as muralhas lá, bem desenvolvida, não digo bem desenvolvida, mas com luz, né? Com um monte de coisa que muitos lugares não tem. O que tinha no Novo México pra guria lá e pra família dela, não sei. Sabe? Mas sabe aquela coisa, né? Antes um pássaro na mão do que dois voando. E o Jesse já tem também é alguém, né? Pô, imagina, não sei se ele já era um membro do conselho, e na época que a guria que ele saiu com a guria lá, quando ele chegou, né? Porque imagina, tu chega lá numa cidade que tem tudo aquilo ali, num mundo onde a maioria dos lugares não tem tudo que Jackson tem, né? E tu te envolve com um cara que já é alguém na comunidade, sabe? Ele não é um sem eira nem beira, né? Não é um pobre coitado. Tu não vai ficar assim, opa, quem sabe é melhor eu ficar aqui do que ir com a minha família pra Novo México pra encontrar só Deus sabe o que, né? Eu acho meio estranho a guria não ter querido ficar isso. Ainda mais se ela gostou do Jesse também, sabe? Minimamente, assim, sabe? Então isso que também é já meio, sabe, estranho um pouquinho. Mas, claro, tem isso aí também, né? Porque o Jesse deixar a cidade pra ir, né? Ir com a guria pra ir, acho que também encontrar só Deus sabe o que, né? Sair de Jackson, onde ele já conhece, é a zona de conforto, por assim dizer, né? Cara, mas no caso eles apresentaram isso que ele não fez pensando, que ele fez pensando só no dever dele, sabe? Que podia não ter isso, assim, de ele tá, né? Não, dane-se, não é pela comunidade em si, né? A narrativa que eles botaram eu não persegui meu amor de verdade, etc, porque eu tenho deveres para a comunidade, as pessoas estão contando comigo, etc, né? Mas, cara, podia também não ser isso, né? E justamente ele podia estar pensando, não, eu tô bem aqui, né? Eu tô na minha zona de conforto, eu tenho um lugar que eu tenho comida, tem luz elétrica, tem isso e aquilo. Eu já sou alguém na comunidade, eu já tenho um respeito. As pessoas me respeitam, eu sou um membro do conselho, eu já tô passando a próxima Maria, que é alguém de mais ainda poder e influência na comunidade. Então o cara, né? Eu quero isso, eu quero ser o poderoso, eu quero ser um cara mais bambambam do que eu já sou aqui na comunidade. E esse poder e essa influência vai fazer chover mulher na minha aula, né? Podia ter isso também, cara, mas não, cara, não deve entender que ele tinha esse não, o que é uma verdade, isso vai acontecer. Isso provavelmente vai acontecer, né? Aconteceria se ele tivesse vivo e chegasse a ser a próxima Maria. Mas ele não mostra que ele é alguém que tem esse tipo de pensamento, ou se tem, não foi o que ele quis passar pra ele, né? Ele deu a entender que tudo que ele fez foi por motivos não pessoais, assim, foi pelos outros, né? Na verdade, o sacrifício deles por bobear nem é tão sacrifício assim, né? Mas ele narrou como sendo, né, um sacrifício. Mas supondo que ele amava de fato a guria, não deixou de ser um sacrifício porque ele abriu mão do amor dela. E ela do dele, né? Quando for. Mas né, então. Enquanto a Ellie, não, eu faço o que eu quero quando eu quero e dane-se. Então.
Isso, e por sinal, continuou fazendo. Só que ainda deixar a Ellie, em vez de, vamos dizer, não ainda deu um discursinho. Você não é melhor que eu, não sei o que, sabe? Tudo mais. Cara, até onde a gente viu, ele é assim. eu acho. Eu achei ele melhor, vamos combinar. Assim. Ela, como eu digo, ela faz o que quer, quando quer, e se os outros se às vezes, muitas vezes só para se sentir melhor, sem pensar nas consequências a longo prazo, e também botando a vida dos outros no cutelo, sabe? Se ainda se arriscasse só ela mesma, tu ainda podia dizer, tá, ok, tu só tá te arriscando, mas ela bota os outros, a segurança dos outros na reta só pra realizar as coisas que, né? Enquanto eles estão falando, eles pegam uma chamada no rádio dos lobos sendo atacados, tem um sniper nos atacando, estamos no Salt Lake Marina. Pelo que eu entendi, ainda tinha duas marinas em Salt Lake, os caras não especificaram qual, né? Depois do Jesse abriu tem 2 portos aqui, então tem que ser uma... Então eles ainda vão pro lugar certo, por algum motivo os caras não especificam exatamente qual no rádio, e por coincidência, isso é o... Eles vão pro lugar que é até que perto de onde a Abby tava, que aí ele consegue ver assim, né, a roda e a baleia, e é o que a Nora falou. E uma coisa, a Ellie, como eu já disse, ela é feita bem burra, assim, ela não cogita que de fato a Abby podia ser uma armadilha, entendeu? E mesmo que a Abby tivesse lá, não quer dizer que ela tava sozinha lá. Ela podia tá lá com uma tropa de cara, de um esquadrão ali, de um batalhão, sabe? Podia estar... Quem disse que ela estaria sozinha? Então, a Ellie ir sozinha pra lá foi idiota, entendeu? O certo é que ia ajudar o Tommy e ela, o Tommy e o Jesse pra lá. Entendeu? Claro, daí se o Jesse e o Tommy não quisessem ir com ela, daí ela vai sozinha. Mas ela ir sozinha por conta, assim, foi idiota. Por milagre, por roteiro, a gente só tava 2 pessoas lá que ela conseguiu pegar de surpresa. Mas, sabe? E por milagre não era, né, uma armadilha. A Nora pegou e não deu uma localização que iria full a Ellie, né? Em vez de... Porque ela podia dar uma localização totalmente random que se a Ellie fosse, a Ellie ia assim, né? E por milagre, porque assim quis o roteiro, porque a Nora era muito boazinha, ela pegou e de fato deu uma localização, forneceu uma localização, que ela só deu 2 palavras que não era exatamente uma localização, assim, onde de fato alguns membros, a Abby poderia estar, né? Ou algo assim, né? Pois é, né? E ela nem a coisa, não, é o Tommy, ele vai dar conta, sabe? Pode ver nenhuma preocupação de o Tommy pode estar em perigo, porque ninguém garantia que a Abby iria, vamos supor que a Abby tivesse lá, sabe? Nada garantia que ela ia sair de lá em tão pouco tempo, entendeu? Pra assim, um tempo de ir lá ajudar o Tommy, sabe? O Tommy, e daí, porque uma coisa que soube assim, não, a Abby vai, sei lá, entrar, vai pegar um comboio que vai sair da cidade em 2 horas, em 30 minutos, então eu tenho que ir pra lá, porque senão a Abby pega o comboio e vai pra fora da cidade e eu nunca mais encontro ela, ou vai ser um trabalho dos infernos pra ir atrás. Não, sabe? Ela não tinha nenhuma informação que tinha uma urgência de eu tenho que chegar lá, sabe? Então ficou besta isso aí, sabe? Tipo, só pra... Parece que eles eu acho que eles estão querendo... Eles botaram a Ellie ser bem besta e bem filha da sabe? Bem, pro povo simpatizar mais com a Abby. Eu acho que eles... Na 3ª temporada, sabe? Já pegar um nojinho da Ellie
pra quando botar a parte da Abby o povo já tá mais receptivo a Abby do que... Porque se o povo já tá muito assim, morrendo de amores pela Ellie, ele não vai querer, sabe, ter uma certa resistência a Abby. Teoria conspiratória da minha cabeça, eu não tenho prova disso aí, mas faria muito sentido. Seria uma das únicas explicações de por que eles fizeram o personagem desse jeito, entendeu? Bem burra, bem egoísta ao extremo, sabe? Sem noção, sabe? Ao extremo. Né? Até quando tipo, o Jesse tá contando a história dele, tá, então tu é o santo Jesse, né? E todo mundo todo mundo que não é tu é babaca, não sei o que, sabe? Daí é um asshole, né? Maior desdém, assim. Diz, bem, mas e se eu tivesse ido lá, quem é que tá aqui pra te salvar o teu, né? Porque tecnicamente o Jesse deu uma tecnicamente não, ele deu uma salvada, né? Ele salvou, quem é que salvou elas aí quando eles estavam sendo atacados pelos infectados ali, assim. Cara, a Ellie, talvez ela conseguisse puxar a arma ali e dar uns tiros, porque a Ellie de fato não podia ser mordida ali, não ia ser infectada, né? Se ela conseguisse depois se livrar dos infectados e puxar as pistolas ou a faca, talvez até conseguisse se livrar daqueles infectados que estavam em cima dela e salvar a Dina ali, assim. Mas e se não conseguisse, né? Ou a Dina podia conseguir, né, esfaquear os infectados que estavam tentando entrar pelas grades ali daquela coisa, né? E daí depois sair dali e pegar os infectados por trás ali com faca, coisa assim, salvar e tirar eles de cima da hélice. Talvez, assim, fazendo um roteirismo, né, um roteiro com um certo nível de plot armor, daria pra fazer. Talvez não precisasse de fato do Jesse pra salvar, mas, né, tecnicamente ele salvou, sabe, de fato. E até, né, depois carregou a Dina pra segurança, né, quando ela foi ferida, né. E uma coisa, né, se o Tommy vai ficar bem, vai sair daquilo ali, é uma incerteza, é uma possibilidade. Mas que ele já tá dando tiro, que os caras chamaram o reforço, é um fato. E se o Tommy aí vai se dar bem contra o reforço dos caras, não se sabe. Mas é um fato que ele já tá ali em uma situação de relativo, talvez, perigo. Agora, se a Abby tá lá no aquário, ou se estava, se tá, se um dia teve, se ainda tá, é uma incerteza. E se é uma, porque a Nora podia ter dado uma localização falsa, ou mesmo que a localização fosse verdadeira, a Abby já podia ter saído do aquário. Porque passou já não sei quantas horas desde, né, quase talvez um dia, umas 12 horas ou 24 horas desde que ela conseguiu a informação com a Nora, daí voltou pro teatro e daí passou mais não sei quantas horas até ele sair do teatro, daí até a livraria, sabe? Já passou um certo tempo. A Abby já podia, mesmo que a Abby tivesse lá, já poderia ter ido embora também, né? Agora que e isso considerando, se a Nora de fato deu uma, como eu digo, podia ter sido uma armadilha, vai dado uma informação que na verdade é uma armadilha. Então, bom, como eu disse, né, a personagem foi feita, acho que burra se bobear de propósito, né? Ela vai lá, consegue, deixa um barco com gasolina no motor, bonitinho pra ela ali conseguir roubar, né? O barco tá ali com gasolina, com motor funcionando, com gasolina, tudo bem, né? Daí ela cai na água, vai, mas por sorte ela sabe nadar, não afunda, né? A mochila também não é tão pesada que puxa ela para baixo, né? Para baixo, assim, nada, consegue chegar na praia, mas por coincidência tá uma guriazinha, uma criancinha que vê ela ali, os caras puxam ela. Legal que ela tá com as armas ali, ela não puxa as armas, ela fica se arrastando na areia, tentando, tipo, fugir se arrastando, em vez de puxar as armas pra atirar nos caras. Ficou bem what the fuck, sabe? E por sorte, no Mega, a criança filha da... Pois ela diz, eu não sou um lobo, né? Mas como é que a criança sabe que ela não é um lobo? A criança viu ela chegando na praia ali, mas que ela não é um lobo, a criança não sabe, né?
Como é que a criança vai saber se é ou não é, né? Mas igual a criança simplesmente só faz um gestinho dizendo assim, né? Mata, né? Tipo, a criança. e eles vão fazer. Mas por sorte, assim, por um milagre, no exato momento, o vilarejo dos Scar é atacado. E eles só dizem assim, deixa ela, assim, tipo, e vão deixando ela viva. Porque eles podiam simplesmente pegar e matar rápido, assim, né? Só chegar ali, corta a garganta e deu, sabe? Mas não, plot armor, é duplo plot armor, cara. Primeiro, assim, né, no exato momento, né, triplo, né, porque ela não morreu afogada, né? Não morreu afogada ali, pá, né? Onda do mar, ela correr, né? Consegue chegar ali, daí, pá, o vilarejo dos caras atacado na hora, e eles pegam e deixam ela viva. Tipo, podia simplesmente a mulher, né, com aquela coisa ali, cortar a garganta dela e deu, né? Em vez de só... Então, o plot armor, né? Deixar as armas dela ali, no chão, deixando... Né, nem que se der o trabalho de levar as armas dela. Eles podiam... Ela podia ter ficado totalmente desarmada. Eles jogaram... Pois é, pelo menos os caras são... Eles são avessos aos... Não é que eles não estão usando tecnologia porque eles não têm, porque eles não querem usar, né? Nem as armas de fogo direito, pelo que eu vi, né? Ah, e pelo que eu entendi, quando veio a onda que derrubou ela do barco e coisa assim, fez o barco, não virou o barco, não afundou o barco foi pra ilha, porque ela conseguiu ir embora daquele lugarzinho que ela tava no mesmo barco, né? Ou, pior, tinha um outro barco que já tava ali, sabe? Pra ela conseguir ir embora, também com gasolina no motor. Então, tipo, que vem aquelas ondas ali, em vez de levar o barco embora, não fez o barco ir pra lá e ficar ali, sabe? Tipo, sabe? Não, porque vê aquelas ondas, nada afundou o barco, derrubou ela do barco e tudo, mas... Caceta, né? Daí ela consegue chegar lá, as portas estão tudo trancadas, não tem nenhuma armadilha, ninguém vigiando o perímetro, né? Ela foi entrando assim como fosse a dona do lugar, ela não teve que fazer, né, nem um lockpick nessa, que vamos combinar, podia ter pelo menos, tipo, a porta tá trancada, ela tendo que fazer que nem, né, Jill lá do Resident Evil, né, não fazer o lockpick ali, né, e abrir as portas, né. Podia ter pelo menos isso, assim, e pode dizer que, ó, ele tem essa habilidade, assim, né, tipo, mas não, já vai entrando ali, os caras tudo distraído. Tá, os dois conversando de boa sobre a Abby, né? Ela ainda consegue, por coincidência, estão falando da Abby. O cara tá dizendo, ela vai nos matar de qualquer jeito. Eu não vou. Mas nós até sabemos que não vai, sabe? Mas os caras não sabem disso. Só que logo quando o cara, ele puxa a arma e parece que ele atira antes, sabe? Ele puxa a arma assim e ele já puxa o gatilho antes de a arma estar na direção da Ellie, sabe? E vamos combinar, seria melhor ele ter pego a arma quando a outra fosse, quando a Ellie tivesse distraída, olhando para outro canto, ou tivesse interagindo com a Mel ali, quando a Mel fosse apontar no mapa. Não quando ele... Porque ela já tava... Porque ali a Ellie tá focada nele, no movimento dele. E apontando a arma para ele, reto para ele. Ali foi o pior momento ali dele tentar fazer aquela... Sabe? De pegar a arma ali... Ele teve que fazer todo mundo pegar a arma ali, pá, ainda botar a arma na direção dela enquanto ela tá. Sabe? Ele até chegou a dar disparar primeiro, mas até não sei também como é que ele errou, porque ele tava uma distância curta e aí ele tava na frente dele, mas ele conseguiu errar. Porque, por exemplo, eu acho que ele puxou o gatilho antes, assim, sabe? A arma tava. Né? Aí ele tava aqui, ele pegou a arma, né? Puxou a arma e já deu um tiro aqui antes e
sabe? E em vez de esperar fazer aqui pra daí dar o tiro, ele já pegou a arma e deu um tiro aqui, assim, sabe? Já foi puxando o gatilho. Pelo que pareceu, sabe? Uma explicação pra ele conseguir errar o tiro daquela distância, assim, sabe? Daí ele atira, mata ele. Daí esse. Daí a ausência de. Em vez de plot armor é o contrário, né? Porque o cara mata o cara, a bala perfura o cara, a bala de revólver, né? Não sei se aquele calibre ali de revólver, a bala é tão perfurante assim, porque passou a distância até chegar da L até chegar no cara, atingiu o cara, perfurou o cara e ainda foi a. Né? Só que nem chegou a atingir ela propriamente, né? Foi um filete, assim, bem de raspão no pescoço, e atingiu o armário, né? Que tava atrás. Só fazer um filetezinho, assim, só, tipo, mas já foi o suficiente pra matar, né? E foi o antítese de plot armor, né? Foi. E legal que ela deu umas instruções, acho que de um jeito meio complicado, né? Pra Ellie de como tirar a criança. Mas a Ellie nem tentou, cara. Porque, tipo, se a criança vai morrer, bom, vamos tentar, e vai que eu acerte, entendeu? Vai que eu consiga. Mas ela, no final das contas, nem tentou fazer antes de tirar, pra ver se. Porque igual a mãe já ia morrer mesmo, né? Desde que ela vai tão fundo assim a ponto de. Então. Ela nem tentar foi o what the fuck. E daí chega o Jesse e o Tommy. E nenhum deles. Porque ela podia dizer, me ajuda. Porque eu não consegui achar direito quanto tempo vive, assim, sabe? A criança, depois que acontece, a mãe morre. Eu vi num lugar que o cara diz até uns 4 minutos, assim, sabe? Não sei se é verdade ou se é. Mas não tinha mal dado 2 minutos e já chegaram eles ali. Porque se a Ellie não sabia, talvez os dois soubessem, sabe? Nenhum deles tentou tirar também. Ela podia, me ajuda aqui, vocês sabem tirar, sabe? Nada, sabe? E eu achei que a Ellie ficou meio pouco abalada na hora até, mas eu achei que ela ia ficar mais abalada, sabe? O que ela foi um acidente, ela não queria matar nem o cara, nem a guria. Ela não queria matar nem o cara, quanto mais a guria, né? Que não sabia, tava. Mas eu achei que ela ia ficar um pouquinho mais, assim, sabe, traumatizada. Sabe? Mas, não, né? Não, claro, não, cada pessoa é diferente, né? Tem gente que lida com situações que não deveriam causar quase nenhum trauma. A pessoa causa um trauma dos infernos, e tem gente que passa por umas situações assim que deveriam causar um trauma dos infernos e a pessoa não tá nem aí, sabe? Mas, sei lá, né? Eu achei que ela ia ficar muito assim, né? Então, daí volta pro teatro. Pois é, e o pior, né? O Tommy e o Jesse chegaram assim muito também ali na hora, entre aspas. Foi como é que tinha aquele filme que a cavalaria sempre chegava, de Velho Oeste, quando a cavalaria sempre chegava atrasada, sabe? Depois que tava tudo resolvido, é que chegava a cavalaria, sabe? Tinha que chamar a cavalaria, sabe? Isso era uma trope dos filmes da cavalaria, sempre eles chegaram atrasados, assim, se tivessem chegado talvez 1 ou 2 minutos antes, sabe? Porque o cara conseguiu, né, o Jesse chegou lá, conseguiu chegar bem rápido, salvar o Tommy, assim, não sei se precisou de fato salvar, né, pegar o Tommy, e levar onde a Ellie, exatamente onde a Ellie estava dentro da instalação ali do aquário, bem assim, sabe, tipo, num período não muito grande, tá, até realmente curto de tempo. Daí voltam também pro local, né, pro teatro. Mostra o Tommy e o Jesse conversando sobre como sair da cidade. Daí tem mais uma conversinha afiada uma conversinha assim entre o Jesse e a Ellie, justamente pra gente
ó, vamos fazer a gente se importar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de apego ao Jesse, pra morte sem um grande impacto dele ter mais impacto. Porque a morte dele foi bem sem grande, né, ele só abriu a porta e pum, deram um tiro nele, assim, sabe? E até me lembrou um pouco a morte do Derek na série Crônicas de Sarah Connor, que também foi muito sem impacto, acho que foi no episódio final, no penúltimo episódio, acho que foi no episódio final, como mataram ele assim, sem uma cerimônia, sabe? Nenhuma cerimônia. E aí foi assim, né, tipo, bem... Nossa, cara... E como é que a Abby... Primeiro, eu só quero ver, porque a terceira temporada, que já tá confirmado, né, vai focar na Abby. E eu só quero ver como é que vão botar que a Abby chegou no teatro. E relativamente, porque eles recém saíram do aquário lá, né, e a Abby chegou ali e... Né, que pistas, assim, pra levar ela até o teatro. E ela foi sozinha. Pelo que a gente viu, ela não chegou e chamou mais lobo, né, pessoal dela pra ir com ela. Ela foi sozinha. Sem saber quantos tinham lá dentro. Tipo, são 4 pessoas, mas podia facilmente ter 10, 20 ali dentro. Né? Nós sabemos quantas pessoas tinha dentro do teatro. A Abby não sabia. A menos que ela tenha feito algum tipo de reconhecimento, alguma coisa assim, antes de entrar. Né? Vamos ver se... E legal que, a princípio, ela foi entrando, assim, sabe? O teatro, eles não trancaram, bloquearam todas as entradas, né? Fizeram alguma armadilha, ó, se alguém entrar, um Scar, um lobo, um infectado, porque eles sabem que tem infectados aí na cidade, né? E a Dina e a Ellie mais do que, porque elas viram naqueles túneis aí, né? Aqueles monte de infectados, assim, então elas sabem que tem infectados na cidade. Não bloquearam muito as entradas, botar alguma armadilha, tanto que a Abby conseguiu entrar de boa, né? A menos que mostrem a Abby usando megas habilidade de poder até dizer que tem um certo foreshadow, porque aquela mulher, ela tá, a Abby é uma boa soldado, né? Grande, né? Tanto se futura ali, então talvez ela saiba umas coisas tipo meio de soldado né? Desarmar, né? Eu vejo aquela coisa, sabe aquela no tipo, o cara vai, tem uma linhazinha ali, né? E o cara vai pra armadilha, o cara, pera aí, meu. Né? E o cara, estilo Rambo, assim, estilo, né? Meio MacGyver, assim. Talvez a Abby faça isso quando... Mas também nunca mostrou eles bloqueando a entrada do teatro e fazendo armadilhas. Então provavelmente não vão mostrar a Abby evitando elas, assim, pra entrar no teatro. Ela pelo visto rende o Tommy fica bem quieto, o Tommy não alerta, então o Tommy podia até dizer, não, eu vou me sacrificar, fazer um barulho pra alertar os outros, tipo, posso tomar um tiro, mas eu vou salvar os outros, né? Alertar que é uma armadilha, o Tommy fica bem quieto na dele. Que pelo que eu entendi, o Tommy tava consciente, ele não tava desacordado. Não, ele tava acordado, tanto que ele fala, né, just run, apenas corra, né? Ele tava consciente, uma coisa se ela tivesse nocauteado o Tommy, e daí o Tommy não pudesse alertar ninguém, né? Pois é, né, porque se fosse pra se sacrificar e dizer, né, tipo, apenas corra, ele já não podia, né, dizer assim, tipo, não se importe comigo, ela não podia, ele podia ter dito, né, é uma armadilha, it's a trap, né, não se importe comigo, é uma armadilha, Abby, Jess, é uma armadilha, Dina, é uma armadilha. Né? Então por que ele não falou nada antes também, né? Sim, e plot armor também da Ellie, né, porque assim como ela atirou no Jesse, ela podia ter atirado na Ellie, né, porque os dois, acho que o Jesse abriu a porta primeiro, tava primeiro pra entrar, assim, mas... Aí ela acertou o tiro, né? Daí eu geralmente podia ter errado o tiro, né? Ou pego num lugar que, sabe? Não, aí acertou o tiro e morreu na hora, assim, né? Pegou na cara, no rosto, assim, né? Pegou aqui, entrou por aqui, assim, né? Não pegou na parte, assim, da cabeça, assim, sabe? Mas, pelo que eu vi, pegou meio que numa parte, entrou pelo rosto das bochechas mas mostrou ele bem morto, assim, sabe? Então, se é uma parte vital, assim, que alguém conseguiria... Se alguém... Sim, porque obviamente a bala não ficou alojada na bochecha, né? Foi pra dentro, assim, né?
que eu não sou mestre, assim, o que mata, o que não mata, assim, o que tu pode sobreviver, assim, eu não sei dizer assim, aquela precisão, assim, de como, né? E daí foi aquela coisa, não mata. E daí ele matou meus amigos, ela acha que é o cara. Daí, não, fui eu, não sei o que, né? Pera, não atira nele, né? Fui eu que matei teus amigos. Daí quando ela vai atirar, não, mas peraí, pô, mas tu tava convencendo ela a não matar o cara pra dizer que é ela que tu. Ficou meio estranho isso, né? Tipo, ela não esperava. Pra ter convencido. Mas cara, provavelmente a Dina ouviu os tiros, né? Deve ter ouvido os tiros. E provavelmente a Dina vai chegar lá e vai salvar ele na hora H. É bem óbvio que isso vai acontecer, entendeu? Porque só tem a Dina que tá livre, assim, sabe? Então. Bom, então eu. Bom, no jogo o Jesse morre mesmo, né? Então não vou nem dizer que fizeram isso só pra né, matar o cara, porque, não, né? No jogo o cara. Porque no jogo, de fato, também o cara morre, né? Não tô dizendo que não tenham matado o cara também no jogo pelo mesmo motivo que podemos dizer que mataram ele na série só pra, né, daí ficar elas com, né, o casal ali sem o cara, sabe? Talvez tenham feito isso no jogo também pelo mesmo motivo, nesse conhecido, né? Porque o segundo jogo em si já tem a fama de ter sido panfletário de um certo modo, assim, né? Quando o Neil Druckmann assumiu e o cara é um notório panfletário, né, de coisas assim, né? Tem ele dando, né, palestra em conferência de jogo, assim, só, né, de milhar. Então, eu digo muitas coincidências de roteiro, plot armor ao dos infernos, quando precisa, ou ao contrário, né, ou a ausência de plot armor para certos personagens, né, quando não precisa, quando o roteiro precisa. Então eu acho que estaria esse episódio talvez um 4, cara, de nota. Não sei se não tô dando muito, talvez dessa fosse até de zerar o episódio. Porque, né? Bom, então é isso aí, deem like, compartilhem, se inscrevam, se não gostaram pode dar o dislike, tá no seu direito, mas diga por quê. Se puder ajudar o canal, qualquer coisa, tem o link, acho que da vaquinha e do Streamlabs aí na descrição. Falou!